Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Nath e eu vou aparecer aqui de vez em quando para trazer uma história super legal aqui do Aliança Kids, certo? Nessa pandemia nós estamos sentindo falta de um carinho, de um aconchego, não é? A partir de agora, todo domingo vai ter um tempinho muito especial reservado para você, criança. E você tem que aproveitar que vai ser muito divertido, combinado? Agora, chega de conversa e vamos aproveitar a história. Vamos lá? Gente, a nossa história de hoje é a história de Daniel na Cova dos Leões. Você já ouviu falar dessa história bíblica? É uma história super legal que eu adoro. Daniel era um homem muito inteligente, ele era esperto, ele era honesto, ele era gente boa, amigo de todo mundo. E ele era uma coisa mais importante ainda, ele era servo de Deus. Ele era um homem muito temente a Deus, que todos os dias, todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Daniel estava falando com Deus. Daniel pertencia a um reino que se chamava o reino da Babilônia, que era governado por um rei chamado Dário. O rei Dário escolheu 3 homens para serem os seus presidentes, para ajudá-lo a governar todo aquele reino, porque eram muitas pessoas e o rei Dário não ia conseguir governar sozinho. Ele escolheu pessoas de confiança, escolheu os melhores homens, os mais inteligentes, aqueles que se destacavam. E Daniel foi escolhido, do meio de um tanto de gente, ele foi escolhido por ser um homem muito sábio e muito honesto. O rei Dário, tudo que ele precisava, a primeira pessoa que ele pensava era Daniel. Os dias foram passando e o rei foi observando como Daniel era um bom trabalhador. Então, observando tudo aquilo, os outros 2 presidentes começaram a criar um sentimento muito errado dentro do coração. Será? Qual sentimento que foi? Sabe me falar? Gente, o sentimento que foi crescendo lá dentro do coração dos 2 presidentes era a inveja. Você sabe me dizer o que é a inveja? A inveja é quando uma pessoa não consegue ficar feliz com a felicidade de outra pessoa. Quando a gente vê um colega ganhando um brinquedo, um colega feliz, a gente fica feliz, não é? Isso significa que o seu coraçãozinho está limpinho da inveja. Mas se quando você vê o seu amigo ganhando um brinquedo super legal, você fica triste, chateado, bravo, significa que está crescendo uma sementinha do mal, assim, lá no coraçãozinho, que a gente não pode deixar ela crescer. Quando a gente perceber que está triste pela felicidade de alguém, na mesma hora a gente tem que ir orar, falar com Deus para tirar aquela sementinha ruim, que aí ela não vai crescer. Mas aqueles 2 homens não fizeram isso e deixaram esse sentimento ruim ir crescendo. E tem uma coisa que a inveja faz, é transformar tudo em ódio. Foi o que aconteceu. Aqueles 2 homens começaram a olhar Daniel de maneira feia, observando tudo que ele fazia, querendo pegar ele em alguma coisa errada. Todo lugar que Daniel ia, estava lá os 2 presidentes observando, procurando alguma coisa. Gente, mas eles não contavam com uma coisa. Daniel, além de ser muito bom em várias coisas, era um homem esperto e obediente a Deus. Então, tudo que ele fazia, ele ficava atento para não fazer coisa errada. Foi então que aqueles 2 homens, com o coração cheio de inveja, cheio de ódio de Daniel, tiveram uma ideia. Mas é claro, era impossível achar alguma coisa para acusar Daniel. Não é mesmo, Cristóvão? Impossível? Não acho que exista nada impossível. Vamos pensar bem e encontrar algo para acusar este Daniel. Eu acho que eu tenho uma ideia, meu amigo. A gente pode falar com o rei Dário e dizer para ele o seguinte: excelentíssimo rei, o senhor deve emitir um decreto para que todo aquele que nos próximos 30 dias orar a algum outro Deus que não seja o Deus dos babilônicos seja lançado na cova dos leões.
acreditam que eles fizeram isso e deu certo? Eles acabaram convencendo o rei de que aquele decreto era o melhor a se fazer. O rei, que era muito vaidoso, acabou aceitando a ideia de ter toda a atenção para si e que todas as pessoas podiam apenas pedir a ele as coisas e adorá-lo. Então, o rei pegou seu anel real e selou o decreto. E naquela época, o decreto de um rei não podia ser revogado em nenhuma hipótese. Assim, quando chegou aos ouvidos de Daniel o decreto do rei, Daniel ficou com o coração muito entristecido, porque aquilo não estava correto. Gente, vocês acham que Daniel fez o quê? Será que Daniel então parou de pedir a ajuda de Deus para tomar as decisões? Não, gente. Daniel amava a Deus mais do que a sua própria vida. Ele preferia correr o risco de ir parar na cova dos leões do que parar de falar com Deus. Falando nisso, você sabe qual que é a maneira que nós temos de falar com Deus? Se você sabe, então diga aí na sua casa. Falar com Deus através da oração. Deus, Ele adora conversar com a gente. Quando nós falamos, Deus escuta e Ele até responde. Sabia disso? Geralmente, Deus usa a sua palavra, que é a Bíblia, e também a vida das pessoas para falar conosco. E tem uma forma que Deus fala com a gente que eu adoro. É falando diretamente no nosso coração. Se você pedir uma resposta e Deus responder diretamente no seu coração, não existe dúvida. Nós sabemos que foi Deus quem falou. Então, quando você tiver com qualquer dificuldade, você pode orar e pedir a Deus uma ajuda. Ele vai usar ou uma pessoa, a sua palavra, ou então falar diretamente no seu coração. Combinado? Bom, então, Daniel subiu para o seu quarto e foi falar com Deus sobre aquela situação que estava acontecendo. Os dois homens malvados estavam à espreita, observando todos os movimentos de Daniel, tentando pegar ele em algum errinho. Quando Daniel subiu para orar, os dois homens foram correndo bisbilhotar e viram Daniel orando lá no quarto dele. Imediatamente eles não pensaram duas vezes. Saíram correndo para contar para o rei. Eles viraram para o rei e disseram assim: Rei, nós acabamos de pegar Daniel descumprindo o seu decreto. Você vai ter que mandá-lo para a cova dos leões. O rei era amigo de Daniel e quando soube do que tinha acontecido, ficou muito triste. Ele não queria que seu amigo fosse jogado lá na cova dos leões. Mas como um decreto de um rei não pode ser revogado, o rei não teve outra alternativa. Teve que falar com seus soldados para pegarem Daniel e jogarem na cova dos leões. Daniel foi levado e jogado lá dentro. O rei desceu muito depressa, foi lá na porta da cova e disse: Daniel, sinto muito, tomara que o seu Deus te salve desses leões. O rei então voltou para casa. Nesse dia, o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei ficou muito triste. Ele já estava esperando que no outro dia, quando chegasse lá, ia encontrar o Daniel em pedacinhos. Quando o dia amanheceu, o rei imediatamente desceu até a cova dos leões e disse assim: Daniel? Ô Daniel! Que o Senhor viva para sempre, ó Rei! Eu estou vivo! O Deus a quem eu sirvo enviou um anjo para fechar a boca dos leões e eu não sofri nem mesmo um arranhão. Gente, o rei Dário mal podia acreditar naquilo que tinha ouvido. Imediatamente, ele pediu aos seus soldados para abrir a cova dos leões e tirar Daniel de lá de dentro. Quando os soldados tiraram Daniel de dentro da cova dos leões sem nenhum arranhãozinho, o rei abraçou seu amigo e a partir daquele dia, não somente Daniel orava ao Deus de Israel, como o rei Dário disse que todo mundo deveria adorar ao Deus de Daniel, porque ele era um Deus verdadeiro. Deus fez um verdadeiro milagre ao
tampar a boca dos leões e não deixar que nenhum arranhãozinho acontecesse a Daniel. A partir daquele dia, Daniel, que já se destacava, tomou uma posição ainda maior de destaque naquela sociedade. Com isso, nós aprendemos que sempre vale a pena ser fiel a Deus, assim como Daniel foi. O que aconteceu com os dois homens malvados da nossa história? Gente, quando nós semeamos o mal, nós também colhemos os resultados. O rei, quando soube que eles haviam feito uma armação para Daniel, os castigou com um castigo muito severo, e eles tiveram o que mereceram. Ô, Cristóvão! Oi! De quem foi aquela ideia louca de falar com o rei Dario, hein? Minha que não foi. Foi sua sim, cara? Não, não foi. Olha só onde que a gente foi se meter! Poxa vida, o que vamos fazer agora? Vamos correr! Ah! Muito bem, gente. A nossa história de hoje terminou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e que nós possamos compartilhar essa história com os nossos amigos. É muito importante nós trabalharmos a nossa confiança e o nosso amor ao nosso Deus. Um grande abraço para você e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!